Minha mãe foi uma guerreira. Passou a vida trabalhando como babá, cuidando de outras crianças. E quando chegava em casa, ainda tinha que cuidar da gente. Enquanto ela trabalhava de dia, eu e a minha irmã íamos para a escola. Ela sempre dizia que o estudo ia mudar a nossa vida. Nessa época que eu comecei a sonhar em seguir outro caminho. Só que às vezes é difícil mudar o seu destino. E aí, doutora? Nada, é só um resfriado. Não precisa se preocupar. Hoje, eu tenho certeza que cuidar de crianças é um dom que eu herdei dela. Fundação Bradesco. Educação para transformar o futuro. Quando olhamos ao redor, ainda podemos ver crise, dor, pandemia. E em meio a tamanhos desafios, podemos duvidar da nossa força para mudar a realidade. Hey, vamos olhar ao redor novamente? A mobilização da ação cidadã e coletiva nos conta e comprova que podemos reconhecer desafios comuns, combinar recursos, energias e competências para criar soluções. Famílias, empresas, coletivos, associações comunitárias, ONGs, institutos, fundações, universidades, servidores e órgãos públicos, cientistas, pesquisadores, eu e você. Nós somos a sociedade viva. O Congresso GIF é o espaço para fomentar reflexões e sintetizar aprendizados em temas históricos e contemporâneos, desafios compartilhados, fronteiras da nossa ação coletiva, para dar passos largos na direção das transformações que queremos. Precisamos da potência e da inteligência que só juntos e juntas podemos alcançar. No GIF, nos orgulhamos de fazer parte e de fortalecer as várias instâncias da ação cidadã. Ei, vamos olhar ao redor novamente. Podemos e precisamos superar a pandemia e todos os desafios que estão no caminho para a construção de um país mais justo, sustentável e feliz. Vamos olhar para o futuro que queremos construir. Juntos podemos. Viva a sociedade viva! Bom dia, pessoal. Eu sou a Pamela, eu sou gerente de operações e desenvolvimento institucional do GIF. Em nome de toda a equipe aqui do GIF, nós damos as boas-vindas a todas e todos vocês. É um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente. E antes de começar, eu queria relembrar bem rapidamente o nosso percurso até aqui. Como não podia deixar de ser, nessa edição o Congresso se adaptou ao nosso contexto e passou de um evento, mais pontual para um trilho de 8 meses. E esse encontro aqui de 3 dias celebra o encerramento, desse trilho. Esse trilho ele teve 3 etapas. A primeira foi a abertura do Congresso, com a Semana do Investimento Social lá em agosto de 2020. A segunda etapa ela foi uma programação contínua de atividades, que foi até agora, início de março. A gente teve mais de 50 atividades sobre muitos temas, com mais de 3.500 participantes. E a terceira etapa é essa daqui, que se iniciou ontem, com 3 dias muito intensos de atividades, que tradicionalmente caracterizam mesmo o Congresso GIF há mais de 20 anos. Só que dessa vez esses 3 dias estão bem diferentes, O Congresso está 100% online e ele acontece num contexto muito difícil e também porque ele ocorre depois desses 8 meses de programação. Então, foram 8 meses de soma de reflexões mesmo, com um diálogo com um público bem diverso e representativo de todo o campo. Esses 3 dias de encontro, sendo assim, partem dessa síntese desses 8 meses para produzir uma reflexão e uma consolidação colaborativa
de uma visão comum para a atuação da filantropia e do investimento social privado no Brasil para os próximos anos, né? Pensando tanto no desenvolvimento do próprio setor, quanto no fortalecimento da ação cidadã em conexão sempre com a agenda pública. A programação desses 3 dias de encerramento ela foi organizada em 3 tipos de atividades: as lives, como essa daqui, que estamos agora, as oficinas colaborativas e os momentos de café e happy hour. Aqui no final dessa live a gente vai reforçar o convite para toda essa programação e para os cafés e happy hours que são tão importantes para a gente continuar com a sensação de que estamos conectados, né? O tema dessa live é Nova Economia, ESG, Propósitos e Valor Público. É impossível abrir aqui essa live sem falar do contexto que a gente está vivendo, porque ela dialoga muito, né, com a conexão do investimento social aos desafios públicos. Já há algumas décadas, o universo empresarial vem no movimento que quer repensar o papel e atuação das empresas na sociedade. A gente já avançou bastante nessa direção, mas, enfim, acho que eu nem preciso falar, né, que diante desse contexto, os desafios estão mais prementes, né, e que a pandemia agravou e colocou bastante luz nesses desafios. Então, a ideia hoje é atualizar esse olhar sobre desafios, mas também sobre as perspectivas, né, para a construção de uma economia mais justa, diversa, sustentável e pensando também na produção de novas oportunidades. Essa live aqui hoje reúne vozes muito especiais de lideranças que estão, né, à frente dessa mobilização do setor privado para esses novos compromissos diante desses desafios que são sociais, ambientais e de integridade pública. E eu espero mesmo que seja um encontro muito inspirador. Eu tenho apenas mais 2 avisos. O primeiro é que vocês podem enviar perguntas que vão ser trazidas na última rodada dessa conversa. E o outro recado é que a gente tem um aplicativo. A gente vai colocar aqui no chat para caso alguém ainda não tenha baixado. Pelo aplicativo você pode encontrar todos os participantes e lá você pode convidar alguém para um café, para fazer aquela conexão, né, que sempre foi tão importante nos nossos congressos. Eu vou apresentar agora os nossos convidados, que são muito especiais. Estou aqui com o Fred Trajano, da Magalu, com a Ana Buchain, da B3, e com a Glaucimar, do Bradesco, que vai mediar a live. Eu desejo um ótimo diálogo a todos e eu passo a palavra agora para a Glaucimar. Obrigada, gente. Bom evento. Pamela, muito obrigada pela introdução. E, gente, é um prazer, né, participar desse 11º Congresso do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Afinal de contas, é uma referência, né, desse tema de investimento social privado no nosso país. E é claro que, cada vez mais, empresas têm se engajado, têm buscado realmente uma participação mais ativa em temas que estão relacionados ao nosso movimento aqui, que são as práticas ambientais, sociais, de governança, né, de uma empresa, que nos ajudam muito no aspecto de métrica, como que a gente acompanha, né, algo que tem um privilégio grande de falar, que são propósitos, né? Como é que são os valores, como é que são as crenças dessas empresas. Aqui, de certa forma, na minha opinião, a gente abandona um pouco o que era a missão, né? Que fica estampado ali, muitas vezes, na porta de cada sala de reunião, e principalmente no que diz respeito a esse valor que a gente tem público, o valor à sociedade. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer grande estar com líderes como a Ana e o Fred, e é claro, né, que a gente, pensando em Magalu, eu sou pisciana, e eu faço aniversário dia 18 de março, e eu tive uma grata surpresa quando a Magalu me cumprimentou no meu aniversário. Sabe? É muito legal isso, e hoje eu quero ser a sua Magalu, Fred. A todos aqui que estão, eu tenho certeza que estão desejando muitas felicidades para você, afinal de contas é o seu aniversário. Não sou uma inteligência artificial, mas receba virtualmente o nosso abraço, o nosso beijo.
Parabéns pelo seu aniversário e, obviamente, pelas colaborações que você trará, né? A Ana também, que vai falar muito de sustentabilidade, vai trazer aí todo um contexto importante para nós, e nada como a gente ter sempre algo para comemorar, né? A gente está falando de crescimentos que a gente está trazendo, tem um aniversariante na bancada e a gente tem a relação que a Pamela falou, né? A pandemia, ela fez com que a gente pudesse repensar, que nós aprendêssemos e reaprendêssemos, e principalmente algo que eu vejo nas empresas foi a importante da pausa, né? Que deu muito sentido a várias jornadas, a caminho, a perceber a vulnerabilidade de alguns processos que nós tínhamos e a vulnerabilidade do próprio mundo, né, que está cada vez mais conectado, que está cada vez acelerando, e principalmente nesses últimos processos. Se a gente for falar de banco, essa aceleração que está ligada à convergência digital, na pandemia, ela foi algo que, assim, chamou os canais digitais, toda a parte mobile, os apps, a internet, banking, as máquinas de autoatendimento, tudo para que a gente pudesse viabilizar soluções no dia a dia do cliente e eliminando a ida à agência, né? A tão famosa ida à agência, reclamação com relação às filas, olha quantas vantagens, né? Para a gente fazer pagamento, transferências. Então, essa convergência digital, né? Ou que às vezes a gente chama de transformação digital, ela foi acompanhada pelo desafio do home office, que para muitos também foi uma novidade. E aqui a gente acaba tendo alguns resultados que são surpreendentes, né? A gente pode ter aí muitas vantagens, como eu comentei para vocês, no que diz respeito à Fundação Bradesco, voltada à continuidade da educação via online, o atendimento realmente dos clientes de uma forma uma jornada mais facilitadora, né? E dessa maneira, obviamente, cuidar da saúde via home office dos funcionários e das suas famílias. Então, a gente tem aí uma ampla situação de mudança, foi feita praticamente do dia para a noite, e a gente vai saber, então, um pouco, eu contei rapidamente como foi no Bradesco, e agora a gente vai saber um pouco como foi na Magalu e como está sendo na B3, essa situação de mudança e como a gente percebe os nossos serviços à sociedade. Não sei quem gostaria de começar, mas, Ana, se você não se incomodar, eu acho que o aniversariante pode ter aí o privilégio. Muito obrigado, Glaucimar. Geralmente eu sou cavalheiro, espero as mulheres falarem na frente, mas hoje, como é meu aniversário, eu vou aceitar aí o início. Prazer enorme, obrigado pelas palavras, pelos cumprimentos. Um prazer estar aqui dividindo um pouco aqui do tudo que a gente viveu nesse momento. Não só nesse momento, né, a nossa construção aí em termos de responsabilidade social, de sustentabilidade, as nossas práticas vêm lá de trás, né, eu acho que a pandemia ela acelerou duas coisas, né, ela mudou a vida de muita gente, ela teve dois fenômenos muito fortes para a sociedade, um é a digitalização, depois não podemos falar um pouco sobre isso também, o Magalu, de fato, quando teve que fechar 1.300 lojas em março do ano passado. Hoje eu já estou com 1.000 lojas fechadas de novo, mas foi um momento, assim, talvez mais significativo, né, de um valor simbólico maior, fechar, e a gente conseguiu mesmo assim muito bem com a parte online, e nunca o brasileiro precisou tanto de uma operação digital quanto agora, então quem estava preparado, pronto, de fato teve condição de passar relativamente bem e ajudar a sociedade nesse contexto, mas fora a digitalização também há uma sensibilização da sociedade, do consumidor, dos formadores de opinião, da população em geral em relação à responsabilidade social. Acho que isso, acho que a gente está falando muito de digital e ESG, né? E não é à toa porque isso veio, né, com o impacto todo causado pela sociedade. Eu acho que, para mim, sem dúvida, o que moveu a companhia ao longo desses 12 meses, né, muito difíceis, tenho certeza que vamos ter mais meses difíceis pela frente, mas a gente está muito fortalecido, por quê? Porque a gente tem um propósito, nosso propósito é trazer o acesso de muitos que é privilégio de poucos, e nesse momento ele se materializa através de inclusão digital, então é um propósito bem definido, compartilhado, não está na parede, está compartilhado pelos 40 mil funcionários da companhia.
a gente quer cumprir esse propósito de uma maneira correta. Então, para mim, o como ele é tão importante quanto o objetivo final. Então, como você vai fazer isso, como você vai cumprir, né? Então, todos os cuidados que a gente teve ao longo desse período com a equipe, eu coloquei a equipe em primeiro lugar, então eu tinha, nesse momento de pandemia, eu tinha 3 pilares: saúde e segurança dos profissionais, continuidade operacional em empregos e aceleração da estratégia de digitalização, nessa ordem, tá? Então, o primeiro lugar, para mim, foi a saúde da equipe, tá? Todo o cuidado que a gente teve, né, com o nosso time, com os nossos clientes, parceiros fornecedores, decisões como fechar as lojas antes de todo mundo, abrir depois, tá? Independente dos decretos, né, municipais e governamentais, os protocolos que a gente implementou, né, o afastamento de pessoas com comorbidade, são 1.000 pessoas que estão afastadas há 1 ano, e a gente mantendo salários, né, e mantendo essa equipe empregada, né? Então, isso tudo são questões que não estão necessariamente indicadores de ESG, né? Aqueles que a gente publica, mas eu acho que é aquilo que, de fato, uma companhia tem que ter, ela tem que ser, né? E não só parecer ser, né? Eu acho que essa essência, ser o bonito por dentro, é super importante aqui. E eu tenho um legado muito positivo nesse contexto, porque, assim, eu acho que a empresa chegou, você não vai mudar a tua essência da noite para o dia, né? A nossa essência, ela foi construída ao longo de muitos anos, tendo como líderes, né, as 2 primeiras líderes mulheres, né? Eu falo que não é à toa que a gente tem essa responsabilidade social, porque a fundadora da empresa, que é a minha tia Luísa, né, e a Luísa Trajano, que todo mundo conhece, que é minha mãe, tocaram essa empresa aqui por praticamente 40 anos, né? E a Luísa Trajano é a presidente do conselho, nós temos uma participação enorme de mulheres no conselho. E acho que essa sensibilidade, né? Magalu teve um ano muito especial em todos os aspectos, a gente conseguiu, apesar de fechar as lojas, crescer, gerar resultado, não só manter, como aumentar empregos, e tivemos, assim, ganhos fortíssimos em vários indicadores de reputação, muito por conta, né, de ter pilares, né, de valores muito sólidos que foram estabelecidos por essas mulheres. Então, acho que parte do que a gente está hoje eu devo muito a essa alma feminina que eu herdei delas, tá? E certamente depois eu vou poder elaborar melhor, não quero ficar me alongando muito na minha resposta aqui, mas depois eu posso detalhar bastante das coisas que a gente fez, mas vou deixar a Ana falar um pouquinho também. Obrigada, Fred. Feliz aniversário para você, que seja um ano muito especial também, com muita saúde e muita força para continuar liderando a companhia dessa forma tão diligente, tão humana como você tem feito, e dá muito orgulho. Queria agradecer, antes de eu começar, agradecer o convite para o GIF, agradecer também a Glaucimar e ao Fred por dividir esse painel com vocês, um tema que é tão relevante e tão sensível, né? A Pamela falou no começo da questão do contexto, e é óbvio que a gente não pode, de nenhuma forma, eu não vou me aprofundar, mas a gente não pode esquecer que ontem a gente bateu um número horrível de 300 mil mortes no Brasil. É um terror, né, a gente pensar nisso, que a gente chegou no pior que a gente podia estar em termos, né, de verdade, de uma questão sanitária no país. É muito difícil a gente pensar nisso, mas o papel das companhias neste momento, eu acredito, é de fato criar uma estrutura e manter uma liderança conjunta que eventualmente a gente não veja em outros lugares. Por isso que é tão importante essa conversa que a gente tem hoje, porque ela fala da responsabilidade e do papel das empresas e das pessoas em fazer a manutenção de uma sociedade, de uma comunidade, de um país. Acho que aqui a Bolsa tem um papel que é bastante especial, né? A B3 e a Bolsa do Brasil tem um papel muito especial, porque ela além de uma companhia e que tem que tratar, obviamente, de todos os seus stakeholders, das pessoas que estão aqui dentro, das comunidades que a gente está perto, dos nossos clientes, dos nossos acionistas, de todos os reguladores perto, a gente também tem um papel de indução de comportamento, porque o mercado, a gente está muito no centro do mercado financeiro, aliás, isso passa pela nossa causa, a gente faz junto com os nossos clientes, né, junto com a sociedade, a gente potencializa um país melhor. Então, a gente tem que parecer e induzir, e ajudar as companhias que não estão, eventualmente, nessa jornada de responsabilização, pegarem essa frente e seguirem e encararem de frente o papel que a gente tem, que vai muito além do resultado financeiro das companhias. Aqui eu vou separar mais um pouco, né, dar uma aprofundada no que a gente fez como B3 para dentro, porque a gente primeiro cuidou para dentro, depois a gente foi para fora, e eu conto um pouco de como foi esse impacto e da atuação que a gente vem tendo já há um pouco mais de um ano, em relação à crise da Covid. Assim como o Fred, a gente entende que a gente, de novo, não faz nada sozinho e que a gente tem
né, um papel muito forte com as nossas pessoas. Então, assim que a gente começou a monitorar a crise do Covid muito cedo, já perto de janeiro, e assim que foi chegando perto de fevereiro, passando o carnaval, a gente tomou uma decisão, a gente estabeleceu um plano e um grupo, na verdade isso foi muito especial, a gente teve um grupo de crise, que era multidisciplinar, eu faço parte, aliás, desse grupo de crise até hoje, mas a gente fez de forma deliberada um grupo muito diverso, muito plural. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas reagem a uma crise, como a crise do Covid, num espectro muito diferente de reações. Tem pessoas que negam até hoje, né, mesmo nesse cenário tão difícil, e tem pessoas que entraram num pânico tão difícil que a gente entendia que precisava cuidar. Então, esse grupo multidisciplinar elencou uma série de prioridades, e a primeira foi cuidar também das nossas pessoas. A gente precisava garantir rapidamente que nossas pessoas tivessem segurança e condição de trabalho. A segunda, naturalmente, continuidade do negócio, porque a Bolsa tem um papel muito importante na sustentação da economia brasileira. É difícil falar disso, mas, de verdade, a gente continua fazendo com que os negócios aconteçam e que a economia gire e que essa situação não seja pior. Portanto, manter a Bolsa funcionando era fundamental. A gente, obviamente, entrou numa questão de sustentabilidade financeira, não dá para não passar e não falar disso, a gente queria garantir de novo todas as condições que a gente tem para fazer manutenção de emprego, para fazer a manutenção de tudo que a gente faz e continuar investindo na companhia para o seu crescimento e devolver para a sociedade. Então, esses 4 pilares pautaram todo o nosso trabalho. Então, rapidamente, a gente conseguiu colocar 95% da nossa mão de obra, né, dos nossos funcionários em casa, em trabalho remoto. Isso já era uma prática da B3, mas nunca nesse volume tão grande que para a gente foi, né, uma quebra de paradigma, porque como é que a gente sai? A gente operava em 20%, 25% de pessoas em trabalho remoto, de repente a gente foi para 95%. A gente estabeleceu um papel de coordenação e comunicação com os times, que foi muito importante. Em algum momento a gente entendeu que a gente precisava expandir além dos times e falar de assuntos diversos que não tem nada a ver com a própria B3, então a gente promoveu uma série de palestras sobre medicina, sobre filosofia, sobre saúde física, para nossas pessoas, nossa família e nossa sociedade, para que a gente pudesse aguentar mentalmente aquilo que a gente estava passando. Feliz, né, assim, é difícil de falar isso, mas felizmente a gente consegue fazer isso como companhia, e a gente entendeu que era a nossa missão. Nesse papel de indução, né, acho que aqui teve várias pontas legais, vou pegar só um pedacinho da sociedade, do que a gente fez com a sociedade, e depois eu devolvo para a Valcimar. A gente fez doações na ordem de 50 milhões de reais, e a gente escolheu negócios importantes para fazer. Então, primeiro foi combate à fome, porque, obviamente, e assim como a gente está hoje, o acesso à comida, principalmente da população periférica, ficou muito mais difícil, então a gente passou uma campanha muito forte, e o jeito B3 de fazer é fazer com os outros. Então a gente chamou os nossos clientes, a gente chamou as nossas pessoas para ajudarem a fazer essa arrecadação de cestas. A gente também apoiou uma série de negócios, e principalmente pequenos empreendedores negros, também sofreram duplamente com a crise, para que eles continuassem tendo fôlego, na mesma questão da sustentabilidade financeira que a gente fez para dentro, a gente queria fazer para fora, para que essas pessoas tivessem fôlego e seguissem e continuassem promovendo seus negócios. Então, esses são alguns exemplos do que a Bolsa consegue fazer. E todas essas práticas acabaram sendo referência para a nossa cadeia de valor. Então, para as corretoras, para alguns bancos, até para os próprios reguladores que se aproximaram da gente para que a gente conversasse, discutisse e ajudasse a acelerar essas práticas. Então, só para, né, fechar, eu acho que essa coordenação das empresas, das companhias e dos segmentos, da sociedade, ela é fundamental para que a gente consiga passar com cabeça erguida e firme, mesmo num cenário tão adverso como a gente está passando hoje. Opa, vamos abrir que é melhor, né? Bom, pegando, obviamente, o que a Ana e o Fred trouxeram, gente, são realidades que aqui a gente não está falando da quantidade de funcionários, né? A gente está falando de vidas. E quando a gente fala de quadro, a gente pensa, tem 90 mil funcionários no Bradesco. Na verdade, não são 90 mil funcionários, a gente está falando de 90 mil famílias, assim como no Magalu e na B3. Esse momento, né, ele exigiu esse cuidado, e eu acredito que esse é um ponto que nós temos em comum, o cuidado da nossa gente, né, o cuidado com o quadro, cuidado com relação, principalmente ao que a Ana abordou, neutralizar esses sentimentos negativos, que para muitos realmente foi uma trava emocional, e
com muita tristeza, porque, infelizmente, os números estão aí, as pessoas, realmente, nós vamos tendo cada vez mais perto, infelizmente, pessoas que estão falecendo, e a gente vem, né, ao longo do tempo, sempre repensando no papel da atuação das empresas na sociedade, né, buscando o que, em alguma época, até eu acho que era visto como um sonho, como um romantismo, né? Mas hoje a gente vê claramente que a gente tem como construir sociedades que sejam mais justas, que possam ser mais felizes, igualitárias, e, principalmente, o papel das empresas, e aqui a minha opinião pessoal, a gente não pode pensar só no porte da empresa. Todas as empresas podem e devem contribuir para que a gente alcance esse patamar, né, essa construção de uma consciência cidadã muito mais realmente voltada a uma maturidade, né? Então, hoje, a gente tem um ponto muito claro, que tanto foi para o Bradesco, como o Magalu, como o B3, que foi a saúde do seu quadro, que continua até hoje. Ana, você falou, né, do remoto, você sabe que no quadro de 90 mil pessoas, gente, o nosso maior alcance de remoto foram 150 funcionários. Aí vocês imaginam, no dia 16 de março, 94% do quadro saindo com seus notes para casa, e a gente com uma responsabilidade muito grande com a sociedade, porque a data do boleto não muda por causa da pandemia, né? Então, a gente realmente tem e deve continuar cuidando do nosso quadro, até porque são as pessoas que movimentam a vida, são as pessoas que movimentam a sociedade. E a gente está falando de uma economia que também alcance esse lado justo, sustentável, essa sintonia de produção, resultado, oportunidade e bem-estar, né? Então, eu queria explorar um pouquinho com vocês, que a gente tem todo esse contexto, né? Mas de uma forma que a gente possa ter mais claramente qual que é o significado hoje dessa responsabilidade genuína, né, para uma empresa, nesse contexto atual, que é um contexto diferente, onde a gente foi praticamente convidado de uma maneira muito dura a ter uma participação, e eu vejo de uma maneira muito bonita, né, que a gente acabou esquecendo alguns concorrentes, e tanto Itaú, Bradesco como Santander se uniram em causas, né? E são as únicas uniões que a gente tem no Brasil e mesmo no mundo que nós vamos investigar, quando 3 bancos se uniram para um bem-estar melhor, né? Como é que fica, como é que vocês entendem essa responsabilidade nesse contexto atual e num contexto que daqui a pouco realmente vai se transformar? A gente sabe que a pandemia vai transformar de alguma forma a sociedade. Mas como que a gente pode entender isso pelo lado do Magalu e da B3? Olha, Glaucimar, eu costumo dizer que a palavra convence, o exemplo arrasta, né? Então, acho que eu gosto de falar pelo que a gente fez, não pelo que a gente fala que a gente vai fazer, né? Então, acho que isso para mim é super importante. São ações que valem, né? E que, como a própria Ana falou da Bolsa, que acabam arrastando outras empresas a acompanhar. Eu vou falar algumas coisas que a gente fez. Primeiro, fechamos a loja antes, né? Então, uma coisa é você não trabalhar no escritório. Agora, quando você tem lojas que precisam operar e fechar a loja, é outra história, né? O meu trabalho nesse isso. Tinha os CDs operando, não dá para ter home office nos CDs, né? Então, os cuidados que você tem que ter com os protocolos nesses processos, né, é muito grande, é muito mais complexo quando você tem uma parte física importante do seu trabalho. Então, a gente se comprometeu, mesmo fechando as lojas por quase 4 meses, nós não mandamos ninguém embora. Então, a gente tinha caixa, tinha capacidade financeira e a gente conseguiu, obviamente, usar a nossa inovação e tecnologia para migrar boa parte do que se perdeu em loja no online, mas, obviamente, porque a gente fez isso, porque a gente investiu lá atrás para que isso acontecia. A gente manteve os empregos, mesmo do pessoal de loja que estava pouco contribuindo com o resultado da companhia, ele sabia que em algum momento ia passar. Depois veio a OMP do governo, mas antes disso a gente arcou com os custos sozinho, como eu estou fazendo agora. Estou com 1.000 lojas fechadas e já dei mais garantia de estabilidade para a minha equipe, eles ficarem tranquilos, né? Eles e as famílias deles
também. Então, começa daí. A família também anunciou doações. Então, foi 50 milhões de doações, só que 30 milhões da família controladora, né? Até porque tinham pautas que não tinham a ver com o Magalu, por exemplo, ajudar o SUS. Não é o foco da companhia. Então, a gente deixou isso dentro do pocket da família. Eles foram que primeiro, nós, né? Da família doamos primeiro, depois a empresa começou a entrar com causas que são causas da própria companhia, né? Eu vou te falar uma coisa que a companhia fez também, inclusão digital. Então, às vezes, você tem que entender que como você pode ajudar? Depende do seu talento, da tua vocação. Nem todo mundo tem que ter o mesmo propósito. Cada empresa tem sua vocação. Nós temos uma vocação porque a gente tem uma capacidade digital muito acima da média, excepcional. E a gente sabia que a gente estava sobrevivendo, mesmo fechando 1.300 lojas, né, que a gente ia ter um online para vender. Só que hoje são 5 milhões de varejistas no Brasil e só 50 mil, na época, vendiam online. Hoje já são mais de 100 mil. Né? E a gente desenvolveu uma plataforma em poucos dias para ajudar pequenos varejistas que nunca venderam online a vender online em poucas horas, chamada Parceiro Magalu. Com essa iniciativa, a gente salvou mais de 20 mil negócios, tá? Que iam perder 100% da sua receita e passaram a operar, a vender online, a gente fazia entrega, antecipação, a gente fazia faturamento online, etc. Tá? Então, usamos tecnologia para ajudar pequenos e médios negócios, não só a própria companhia a se safar da crise, que é fácil você falar também, se só você que está indo bem, né, no teu segmento. Né? A gente ajudou outras pessoas, né, inclusive algumas empresas que vendem os mesmos produtos que a gente a vender online nesse período. Isso foi uma iniciativa chamada Parceiro Magalu. Por exemplo, também nós fizemos... a gente tem uma prática já antiga de combate à violência contra a mulher. A gente perdeu uma gerente de loja fruto de feminicídio lá atrás. A gente criou uma série de iniciativas internas, inicialmente, e depois externas. Por exemplo, a gente lançou um botão para que a pessoa no super app do Magalu pudesse denunciar violência contra a mulher silenciosamente, via chat. Então, foi um lançamento que a gente lançou ano passado, é um botão fixo, tá sempre, porque 90% das mulheres não conhecem o canal de denúncia, tá? Tem vários canais ali. Hoje tem até apoio psicológico também, para quem está sofrendo violência doméstica psicológica, e não a física, tá? Mas tem de denúncia, tem de tudo. Então, é uma maneira muito fácil da mulher poder se manifestar, né? Enfim, manter sua segurança até, né? Muito associado aí a trabalho. Então, um trabalho da companhia, usamos a tecnologia de novo por uma causa, por um bem maior. Né, eu diria também super importante para nós, a gente criou uma pauta que na verdade era um problema nosso de falta de representatividade de negros, que é mais o G do ISG. Tem gente que fala que é social, mas é mais G do que social, que é a representatividade nos seus quadros. Né? A gente lançou o super polêmico programa de trainee no ano passado também, exclusivamente para negros. Foi uma ideia aí para a gente resolver um problema nosso, que a gente não estava conseguindo formar líderes negros, né? A gente não estava conseguindo atrair, e o caminho mais curto para a liderança é o programa de trainee. E nos últimos 15 anos, a gente tinha tido 250 trainees formados, só menos de 10 negros, né? Então, uma proporção menor ainda do que o que já é hoje, que é 16% de negros em lideranças. Então, a gente resolveu fazer um programa exclusivo, né? Fizemos um processo super bem consistente. No final do ano, aprovamos aí 19 pessoas maravilhosas, hoje fazem parte do nosso quadro. Ainda o processo foi todo polêmico, mas muito bem respaldado. Vai gerar jurisprudência para várias empresas fazerem o mesmo sem nenhum problema legal. A gente fez muito investimento em pareceres legais para gerar essa jurisprudência também, não só para ajudar o Magalu, mas que outras empresas pudessem também. Né? São pessoas maravilhosas, depois posso elaborar mais sobre esse assunto específico, mas, enfim, foram várias ações, né? E várias ações que mostram o que a empresa acredita, como que ela age. E, de novo, o exemplo arrasta, né? São as coisas que você faz que, de fato, viram inspiração para muita gente, né? Uns criticam, né? Não sou obrigado a agradar todo mundo, mas, pelo menos, a nossa consciência está tranquila que a gente está fazendo aquilo que tem a ver com o nosso propósito e com a nossa consciência e com nossos valores, né? Acho que o Fred falou uma coisa que é super legal, que é a primeira, essa consistência com os valores e com o propósito da companhia, porque tem que ser de verdade, que é alguma coisa que você também falou, Lucimar. Não adianta a gente falar de responsabilidade da companhia quando ela não é uma verdade interna, né? Voltando 2 passos atrás, tem uma professora de Harvard chamada Rebecca Henderson, que ela escreveu um livro chamado Reimagine Capitalism, que é super legal, porque ela faz uma contraposição falando que a gente
a gente passou tanto tempo tirando as externalidades que o Milton Friedman falava lá atrás, há 50 anos lá atrás, que é quase como se as companhias tivessem ficado míopes, né? Elas falavam que o negócio dos negócios era um negócio, que era a máxima do Milton Friedman, e o que a Rebecca Henderson fala é que não adianta tirar essa externalidade, né, ou qualquer coisa que está fora do negócio da companhia, nos seus negócios, que você tem que incluir, que você tem que falar disso, e que você tem que tratar todos os stakeholders e considerá-los na hora que você toma as suas decisões de negócio, mesmo que elas sejam impopulares, mesmo que elas sejam controversas. E isso tem a ver com a tua verdade como companhia. Então, eu acho que, assim, tem um movimento também que eu acho que é muito legal, que as companhias passaram a entrar numa sobriedade, numa era de sobriedade mesmo, que entenderam que não adianta mais só agradar o acionista, só dar um resultado financeiro, porque elas precisam, de fato, cuidar de todo o entorno. Óbvio que essa não é uma responsabilidade que se faz sozinho, se faz em conjunto, se faz conversando, se faz desenvolvendo, mas você vai cuidar de cada um dos seus públicos de interesse e você vai ser chamado para a ação. E a partir daí você desenvolve e entrega coisas diferentes, né? O Fred deu o exemplo aqui do programa de trainee, né, que foi, de fato, para a formação de líderes negros no Magalu, foi super legal. Vou contar como é que impactou na gente, Fred, porque eu acho que é bom. A gente já vem com uma discussão gigante de diversidade, porque, de novo, a gente induz comportamento, mas a gente também é uma companhia, a gente também tem as nossas dores, né? E a gente vem trabalhando com diversidade num programa muito forte, já há alguns anos, depois da fusão, em que a gente estabeleceu 5 grupos prioritários, em que a gente quer dar representatividade para esse grupo, a gente quer construir um ambiente livre de assédio e que elas possam ser quem elas são. E aí, a gente já vem, de novo, acompanhando todos os indicadores para cima e para baixo, e olha, até que a gente volta para os nossos processos seletivos e começa a investigar se eles estão promovendo a inclusão ou se eles não estão. E é óbvio que a conversa do Magalu tocou a gente, porque a gente falou assim, será que a gente deveria fazer um programa exclusivo também para negros? Será que a gente deveria abrir de uma forma diferente? Então, alguma coisa que aconteceu lá no Magalu, que toca, obviamente, que o Magalu é listado, né, e está dentro da B3, mas, ao mesmo tempo, são negócios muito separados e que tocam a gente e fazem com que a gente também se reposicione. E aí a gente acelera um pouco mais todos os nossos programas. Então, a gente hoje tem 35% de mulheres na companhia, sendo 30%, mais ou menos, em todos os níveis de liderança, começando do conselho até os níveis de entrada. Nós temos um grupo de negros que ainda é muito aquém do que a gente imaginava, que a gente gostaria, mas a gente vem promovendo programas de estágios e aceleração para este grupo, e a gente vem aumentando o número de inscritos, dobrando quase ano após ano, para este grupo, né, de negros na companhia de estagiários negros. A gente toma uma decisão de dar o dobro de mídias de educação e formação do que a gente faz para aqueles estagiários que não são negros. E por que a gente faz isso? Porque a gente entende que tem uma responsabilidade de formar e de ajudar essas pessoas a performarem mais, desempenharem melhor na companhia, de tirar aqueles obstáculos que fazem que, eventualmente, eles não tenham uma condição imparcial de jogar e de desempenhar. Então, essa é um tipo de ação. A outra foi um grupo que a gente fez com o nosso programa de pessoas com deficiência, que a gente chama de Plural. Então, a gente contratou um grupo, mesmo sem ter vaga aberta, e a gente fez mais de 5.000 horas de treinamento com este grupo, para que eles tivessem condição de performar, porque uma das questões das pessoas com deficiência nas companhias é que elas entram e acabam não crescendo, porque elas entram para fechar uma cota legal, e essa não é a abordagem que a B3 tem. A abordagem que a B3 tem é de pegar, olhar, sentar e ajudar essas pessoas a crescerem. Eu estou contando esses exemplos para dentro, porque são coisas que parecem, né, muito simples, mas elas não são. Elas dependem de uma decisão, elas dependem de convicção interna, elas dependem de uma sustentação, e ela tem um erro e acerto. E a gente é cobrado pela sociedade como um todo. A sociedade acordou. Essa geração dos millennials, que é uma geração muito legal, elas já falam que 80% delas estão predispostos a pagar mais caro para ter produtos sustentáveis e de empresas que são de verdade vinculadas à causa. Né? É muito legal você pensar isso, não porque você vai cobrar mais caro, mas porque essas companhias esses consumidores vão começar a expelir quem não tem uma responsabilidade. Então, o nosso papel como companhia é fazer, é escutar, é testar, é divergir. A gente na B3 tem muitas conversas com muitas ONGs, porque eles entendem que a gente também tem um papel de talvez fazer um papel de regulação, por exemplo, no quesito de diversidade na listagem. A gente entende que o nosso papel é de indução, e aí o que a gente faz é oferecer produtos e serviços que ajudam a mostrar aquelas companhias que estão indo super bem. Por exemplo, a gente tem o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que eu também posso falar um pouco mais depois, que tem mais de 15 anos, e que ele mostra as companhias que são best in class em práticas de sustentabilidade. Isto é uma certificação? Não é, mas tipicamente as companhias que estão no ISE, elas usam isso e contam e conseguem
na verdade, acesso a capital mais barato, porque elas têm práticas ESG muito sólidas nas suas companhias. Então, esses são alguns exemplos de como a gente pode fazer, né, trabalhar de uma forma muito mais responsável e gerar um impacto muito positivo. Eu não acho que tem outro caminho, honestamente. Ana, não tem o que muitas vezes fala-se a solução mágica, né? Aquela coisa, esse programa resolve todo o processo. Até porque a gente muitas vezes escuta no mercado a fala de diversidade, né? Diversidade, obviamente, em todas as empresas nós encontramos. O grande lance, gente, na minha opinião, é que o Fred comentou, a Ana também, e que a gente aprendeu no banco, é como que a gente pratica a inclusão, como é que a gente gera possibilidades dessa pessoa ter uma carreira, se sentir valorizada, ser respeitada, né? Eu acho que uma das palavras que a gente hoje tem aprendido muito é sobre o respeito para com o outro, né? E não tendo essa saída, a gente percebe, por exemplo, nós temos um programa com a Zumbi dos Palmares há 16 anos. Quer dizer, não tem nada que seja rápido também. Há 16 anos, nós trabalhamos com eles, anualmente, com grupos, para alcançar 29% do quadro negro e 17% em liderança. É muito baixo, pensando na capilaridade do nosso país, né? Que a gente realmente tem essa visualização. Agora, tem que ser genuíno, gente. Mais uma vez, vou pegar o que o Fred falou, o que a Ana falou. Tem que estar na agenda do presidente, tem que estar na agenda do conselho, tem que ser de verdade. Dá trabalho? Dá trabalho, sim, porque muitas lideranças não concordam, acho que as prioridades são outras. E uma das situações que eu acredito que nós três podemos dar esse depoimento, a gente consegue alcançar resultado, sim, mesmo tendo essas aberturas, fazendo algumas pausas para que as pessoas se fortaleçam, né? A Luciana, Ana e Fred, a Luciana Barrancos, ela, escutando tudo que a gente está falando, e muito voltado, né, essa parte relevante sobre pessoas, tudo que a gente está conduzindo, principalmente no que diz respeito, e ela usa um termo que é perfeito, de saúde mental mesmo, que a Covid trouxe, ela quer saber como que a gente pode ver esse tema incorporado à responsabilidade social das empresas, mas não num momento de pandemia. O pós-pandemia, né? É claro que, da minha parte, Luciana, muitas coisas que nós nos reinventamos, aonde eu incluo, principalmente, a mudança de característica de atuação da liderança, que ainda, principalmente na empresa que eu trabalho, é um desafio tirar o comando e controle e passar para aquela liderança inspiradora. Esse tem sido um grande movimento e que a gente quer que permaneça, porque agora, remotamente, não dá para ficar controlando. Chegou atrasado, atrasou, demorou mais no almoço. Então, a gente tem pequenos fatos que fazem grande diferença e que eu acredito que são grandes aprendizados que nós estamos tendo, pelo menos lá no Bradesco, e que vieram para ficar. Mas vamos ver como que é na Magalu e na B3, né? Olha, eu acho assim que tem coisas que não vão voltar mais, né? É inexorável a mudança, assim, digitalização e uma maior consciência das companhias, né, e um maior foco em todos os stakeholders. Ela não vai voltar atrás. É um movimento que, para mim, claramente não vai ser um voo de galinha, um movimento que vai ser perene. E ele não vai voltar atrás por várias razões. Primeiro, por isso, né? A própria Ana citou, você já tem hoje uma quantidade maior e crescente de investidores que estão olhando e estão colocando nas suas políticas de alocação de capital uma visão muito mais ampla do que só o lucro, né? Então, quem quer acessar o mercado de capitais ou o pocket de, por exemplo, BlackRock, que é o maior fundo do mundo, necessariamente, que é um grande acionista nosso, vai ter que passar por perguntas assim muito variadas e completas e por critérios hoje que são difíceis de escapar. Então, se não é por convicção, vai ser por obrigação, tá? E eu vejo a mesma pressão dos clientes e funcionários. Então,
Os meus clientes, de fato, né, acho que a marca ela ganhou muito no ano passado. Ela teve um salto enorme, quântico, de representatividade, salto qualitativo, menos por ações puramente de marketing, e mais por ações que acabaram reverberando. Eu falo que hoje a empresa é que nem restaurante com a cozinha aberta, né? O cara, ele não avalia só o prato, mas como o prato é feito na cozinha. Ele está vendo lá, a cozinha está suja, o chefe distrata os funcionários, então tudo lá tá olhando. Você não consegue esconder, porque com rede social, você posta uma coisa, no programa de treino, a gente deu um post no Twitter, e eu não gastei mídia com o programa, ele foi organicamente. Então, se alguém, por exemplo, fala, pô, você está fazendo esse programa, mas aqui você não é assim, também aparece, se você tá fazendo alguma coisa. Então, mas o cliente, ele está cobrando isso. Eu vejo mais clientes, claro, tem aqueles clientes que não dão a mínima, querem pagar barato e pronto, mas você tem mais e mais clientes que estão optando por trabalhar com a tua empresa por conta, né, de uma mensagem de aniversário que não tem oferta, que nem a que eu te mandei, né, que fala para você ficar em casa saudável, se cuidando, né, uma mensagem carinhosa, puramente isso, né, mais high touch do que qualquer outra coisa. E as equipes, aí eu queria, que eu acho que é um ponto que a gente não comentou. Eu tenho hoje, né, um contrato de pessoas, assim, os devs, assim, o Luiza Labs, por exemplo, então 2.000 desenvolvedores de software hoje, talvez o tipo de profissional mais disputado no mercado, super difícil, caríssimos, né, e assim, a gente não é aquele que briga muito por só dar, porque eu acho que você tem que conquistar o seu funcionário pelo bolso, mas também pela cabeça e pelo coração. Então, é cabeça, coração e bolso, a gente sempre fala. E hoje as equipes, né, a grande maioria, principalmente desse time aí super sofisticado que está vindo aí para esse mundo de desenvolvimento, eles dão muito valor para a empresa que tem propósito, principalmente a geração nova. Então, essa geração nova também quer trabalhar em empresas que tenham propósito, que tenham valores. Então, eu acho que, por todas essas razões, clientes, funcionários, investidores, né, a própria imprensa, eu acho muito difícil a gente voltar atrás. Acho que é uma mudança que não tem volta. E para quem é CEO como eu, é muito mais gostoso trabalhar numa empresa assim também, dá mais prazer, eu me sinto mais recompensado, chego no final do dia, foi um ano muito difícil, com perdas, né, enfim, com parentes e amigos, né, alguns funcionários, infelizmente, são 40 mil funcionários, tivemos alguns óbitos dentro do Magalu, muito triste, uma proporção muito menor do que no Brasil, felizmente que a gente cuidou muito bem deles, mas não conseguimos escapar de perder um ou outro funcionário, né? Então, um ano que era tudo para ser horrível, eu tirei muita satisfação do meu trabalho por estar fazendo um papel que vai além de gerar o crescimento das ações, que é importante também, tá? E de gerar lucro para os acionistas. Ter feito algo a mais é gratificante também para mim e para os meus colegas líderes da companhia. Obrigada, Fred. Sendo aqui na B3, eu acho que essa pergunta que ela fez, do Osmar, é muito legal, né? Da segurança psicológica dos funcionários, da saúde mental. As companhias começaram a entender que isso não é uma questão de vulnerabilidade ou exposição do indivíduo, mas é uma questão também de proteção como um todo. A B3 já fazia isso, a gente já cuidava, aliás, a gente tem linhas de apoio psicológico e mental para os nossos funcionários e para suas famílias também. Então, é uma questão estendida aqui. Óbvio que na pandemia isso ficou intensificado, mas as pessoas já usavam e já tinham acesso a esse canal. E a gente tem programas internos que são muito fortes também de equilíbrio, que é o equilíbrio B3, porque a gente entende que todos aqui nós temos múltiplos papéis e que a companhia pode ajudar na promoção e no equilíbrio de vida dessas pessoas. Então, vão desde conversas, e é interessante, né, você pensar de novo, a gente está numa empresa do mercado financeiro, que é um segmento tipicamente masculino, e a gente começou a formar pais e falar de masculinidade e papel do homem na sociedade. Então, essa foi uma forma da gente tocar a saúde mental que tem a ver com a saúde da mulher e com o contorno familiar. Parece que não é responsabilidade da companhia, mas porque esse funcionário bem dentro da companhia, muito mais assistido, muito mais cuidado, tem capacidade de ser muito mais empático, de estar muito melhor e de trabalhar muito melhor. De novo, na pandemia foi super acelerado, tanto que, como eu mencionei anteriormente, a gente tomou a decisão de fazer suportes, inclusive, e fazer a discussão de temas de saúde mental publicamente.
que, de novo, não é um assunto que a gente normalmente fala. A gente vai, quando vai às redes, vai falar de mercado financeiro, vai falar de captação, vai falar de TD, de Tesouro Direto, mas a gente tomou essa decisão de falar de saúde mental. Então, não dá mais para separar, não dá mais para não tocar. Eu mencionei para vocês que no nosso programa de diversidade, mas não só, porque está dentro do programa de cultura da companhia, o ambiente livre de assédio para a gente é fundamental, nesse espaço que cada um pode ser quem é, porque a gente entende que as pessoas performam muito melhor sendo quem elas são. Só que isso está dentro de um contexto de cultura, não é uma coisa que a gente faz da boca para fora, a gente faz porque a gente acredita nisso. Um dos nossos valores é abertura e colaboração, e outro é criar um ambiente para as pessoas se desenvolverem. E esse ambiente para as pessoas se desenvolverem, ele passa também por saúde mental. Então, as companhias vão se ocupar, sim, de cuidar mais das suas pessoas. Ele é um item, por exemplo, agora a gente esqueci de mencionar, mas responsabilidade social corporativa e gestão do capital humano é um dos itens materiais da pauta ESG do B3. Então, isso vai ficar cada vez mais explícito. Eu acho que talvez o que vai mudar daqui para frente, Luciana, pós-pandemia, é de fato que as companhias vão mostrar mais isso, elas vão deixar mais claros dentro da pauta ESG, vão demonstrar mais, e a gente vai se inspirar mais nas outras companhias e melhorar as nossas práticas, porque, enfim, é assim que a gente faz, né? É isso aí, mas principalmente, né, essa forma colaborativa, quando a gente conversa, quando a gente troca ideias, quando a gente aprende. Hoje já foi o momento de ficar levando bandeira, né, quem está realmente fazendo diferente. Hoje nós temos realmente essa participação e essa responsabilidade, até porque a gente está deixando um legado, né? A gente está deixando um legado, e para aqueles que nós amamos, a gente sempre quer o melhor. O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu teria, assim, eu tenho perguntas aqui, mas eu vou pedir para a Érica solicitar os e-mails, que aí eu compartilho com a Ana, compartilho com o Fred, eu mesmo. Então, assim, além do Daniel, tinham outras, porque realmente passa sempre muito rápido, e esse assunto é assunto para realmente, um workshop mesmo de horas. Então, eu deixo para a Ana, eu deixo para o Fred uma palavra final, né, para que a gente possa realmente concluir essa nossa participação. Obrigado. Eu acho que, para mim, eu acho que, como quando eu falo assim, da questão também, inclusive a psicológica, eu acho que tem um psicólogo austríaco, que foi um judeu que passou num campo de concentração, chamado Viktor Frankl, que ele tem aquele conceito de logoterapia, né? Então, acho que ele passou por isso, ele conseguiu sobreviver e analisou muito quem conseguiu sobreviver por momentos difíceis, como campo de concentração. E ele falou, acho que são duas coisas que ele fala, assim, você tem a liberdade de agir, então ninguém pode tirar sua liberdade de reagir diante de uma dificuldade. Então, você tem uma dificuldade, como você vai reagir a ela é tua liberdade, sua liberdade interna de tomar uma decisão, positivamente, negativamente, você pode agir, né? E você, geralmente, as pessoas que ele viu que se sobressaíram são aquelas que tinham um senso de propósito. Então, eu acho, e eu acredito muito nessa logoterapia, que para sair dessa aquisição, você tem que exercer essa sua liberdade, mas você tem que ter liberdade de ter um sentido da vida também, tem que buscar um sentido para a vida. Então, o que tem me ajudado a me manter são, né, com 40 mil famílias na minha mão, fora os clientes e na minha responsabilidade, é esse senso de propósito e esses valores. O que eu quero é que isso tudo que a gente está discutindo, no fundo, é um remédio, né, para todos os problemas e as dificuldades que a gente está passando. Então, ele tem sido uma grande fonte de inspiração para mim. Recomendo o livro Em Busca do Sentido. Acho que é uma boa leitura nesse momento de tanta dificuldade, né? Ele, para mim, pelo menos, me ajudou muito, e acho que tem muito a ver com isso tudo que a gente está conversando aqui. Obrigada, Fred. Ana? É isso mesmo, gente. Eu acho que agora a gente tem que ter muita cabeça erguida, um pouco de mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo, cuidar dos nossos, cuidar de si, e lembrar que a gente é uma rede, né? Todo mundo, a gente é interdependente, ninguém está sozinho aqui. Por isso que é tão importante falar do papel da responsabilidade individual e da responsabilidade corporativa no todo. Tem dias que a gente precisa de ajuda, tem dias que a gente ajuda também, e isso faz com que a gente saia mais forte como sociedade, como humano, mas é importante que a gente também encontre um lugar para se acalmar, se tranquilizar e encarar isso com cabeça erguida mesmo, com integridade,
porque isso vai fazer a gente aguentar, isso não vai passar tão rápido. A gente vai ter que aprender a conviver com a pandemia por muito mais tempo. Com muitas companhias que não estão nessa jornada ainda, que conversem com aquelas que estão, que já estão mais prontas, e que venham, porque o Fred falou, né, por conveniência ou por convicção ou por compliance, né, às vezes as companhias têm que entrar dentro de uma jornada evolutiva de ESG, de responsabilidade social corporativa, mas tem formas, tem jeito de fazer muito mais por convicção e de implementar e causar um impacto muito melhor na sociedade. Então, venham de cabeça erguida. É isso mesmo. Até porque as pessoas mais nos observam do que nos escutam, né? Já dizem, e a gente vê isso no dia a dia. Eu realmente agradeço muito ao Fred, à Ana, quero me despedir de todos e todas que estão assistindo, foi um grande prazer, e dizer que, para mim, um grande aprendizado tem sido como as competências comportamentais assumiram um papel, muitas vezes, decisivo, né? A gente está falando aqui de atitude, a gente está falando de mudança. E uma coisa que tem feito com que eu me questione muitas vezes, eu vou compartilhar com vocês, primeiro, manter o humor. Eu acho que isso tem sido importantíssimo, principalmente ao nosso redor, né? Com o time, com família e tudo mais. E uma coisa que eu tenho me perguntado sempre, e coloco muitas lideranças para perguntarem, e muitas vezes, na maioria delas, eu não pergunto a resposta. Eu aguento a minha curiosidade, que é uma coisa muito simples, e eu deixo para vocês pensarem. Se no mundo tivesse mais pessoas como eu, ou como você, né? No caso eu estou falando para vocês, será que ele seria melhor ou pior? Eu acho que esse é um parâmetro bacana para a gente terminar, pelo menos, a nossa conversa, que o Fred trouxe muito da digitalização, a Ana da humanização, e com o que a gente teve da instituição financeira, como essas conexões estão feitas. Vamos sempre pensar, será que as nossas ações estão contribuindo para um mundo melhor ou pior? Gente, tem que ser para melhor. E agora eu tenho o prazer de passar para a Luísa, que já deve estar conosco aqui para entrar, e deixo um grande beijo para todos e cuidem-se, que nós continuamos necessitando de muito cuidado. Um beijo grande. Luísa? Bom dia, pessoal. Sou Isa Moretti, assessora de Relações Institucionais do GIF. Quero muito agradecer a Ana, a Glaucimar e ao Frederico por esse diálogo tão importante e inspirador. Eu tenho certeza que essa live ela abre muitas reflexões e inquietações em todas nós. Então, nesse espírito, eu queria convidar vocês a continuar essa conversa entrando na sala de coffee break. A gente tem aqui na plataforma do Congresso várias salas disponíveis, nomeadas com diferentes lugares do Brasil. Para acessá-las é só clicar aqui em cima na imagem de 2 bonequinhos no canto superior esquerdo. E o convite é para a gente possa simular um pouquinho do encontro presencial, que a gente gosta tanto e faz tanta falta nesse momento, né? A gente disponibilizou algumas salas temáticas e outras livres que vocês podem escolher, chamar seus colegas e participarem. Tenho certeza que dali surgirão ótimas conversas. Aproveito também para convidar vocês a participar hoje, no fim da tarde, do nosso tradicional happy hour de segundo dia do Congresso, que vai acontecer nas salas Arapiuns, Ver o Peso e Teatro Amazonas. Eu também gostaria de lembrar que cada participante do Congresso ganhou um cupom de doação para utilizar na ação Emergência Covid, a ação que a gente criou para que o Congresso também pudesse contribuir promovendo doações nesse momento tão difícil do Brasil, né? A gente reuniu 12 campanhas ativas na mobilização de recursos para respostas aos impactos mais agudos da pandemia, e a gente quer convidar a todos a entrarem lá na plataforma, conhecer as 12 campanhas, escolherem uma delas e fazer sua doação. Assim você ativa também o cupom do GIF, que vai somar R$100 a sua doação. Até agora a gente já chegou a quase R$20 mil doados, com 54 doadores. O nosso muito obrigado a essas pessoas que já colaboraram com a ação, e para quem ainda não acessou e tiver interesse, a gente vai colocar o link aqui no chat. O encontro final do Congresso segue, então confiram a programação, participem das atividades. A gente espera vocês agora no café, e às 10h30 a gente vai ter as oficinas de equidade racial, governança e gestão, avaliação de impacto, comunicação e advocacy, inclusão produtiva. Muito obrigada a todos e todas pela participação, um agradecimento super especial aqui à Ana, ao Frederico e à Glaucimar, e a gente se vê aí no café e nas oficinas. Tchau, tchau, até breve.